Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e agora eu vou te explicar aqui na prática como que funciona esses intervalos do campo harmônico no braço do violão, tá? Então, vamos usar como exemplo aqui a nota Dó, né? Então a primeira coisa que eu mostrei para vocês foi fazer a escala cromática. Eu já mostrei para vocês em outras aulas, né? Você começa, por exemplo, aqui na nota Dó, né? Na nota Dó. A escala cromática ela vai de meio e meio tom. Então, cada meio tom que a gente chama é o intervalo de uma casa aqui no braço de violão. Então, da casa 3 para a casa 4, eu tenho meio tom acima. Da casa 4 para a casa 5, mais meio tom. E se eu pular da casa 3 direto para a casa 5, eu tenho um intervalo de um tom, tá? Então, ó, intervalo de meio tom, intervalo de um tom. Ok? Então é esse intervalo que a gente vai usar aqui para formar o campo harmônico, ok? Então o intervalo, por exemplo, se eu fosse fazer aqui baseado em notas, o campo harmônico de Dó, sabe? Mas em notas, seria aqui, ó, 1, 2, 3, ó, aí do 3 pro 4, lembra que eu mostrei para vocês? Do 3 pro 4 o intervalo é de meio tom, então ó, do 3 pro 4, meio tom. Aqui é um Fá, então eu posso usar o Fá aqui em cima também, ó. Tá? Aí do 4 para o 5, o intervalo é de um tom. Do 5 para o 6, o intervalo é de um tom. Do 6 para o 7, o intervalo de um tom. Do 7 para o 8, que na verdade é o 1, meio tom. Tá? Agora, só que nós vamos usar isso aqui em acordes. Tá? Em acordes, ó. Beleza? E agora, para usar em acordes, entra a regrinha do campo harmônico, que é menor, maior, maior, menor. Então o 1 ele é sempre maior, então você vai fazer o Dó maior. O 2 é sempre menor, então você vai fazer o Ré menor. Opa! Então você vai fazer o Ré menor. O terceiro grau sempre menor, então você vai fazer o Mi menor. Quarto grau e quinto grau sempre maior, então você vai fazer o Fá maior, o Sol maior. O sexto grau sempre menor, então vai fazer o Lá menor. E o Si, ou melhor, o sétimo grau sempre ele vai ser intervalo de um tom também e meio diminuto, então você vai ter que fazer o Si meio diminuto, tá? Que é nessa posição aqui, ok? Si meio diminuto, beleza? Eu quero mudar de tom, então vamos fazer aqui, vamos formar com vocês aqui juntos como que você faz para mudar de tonalidade. Esse é um exercício que vocês precisam fazer bastante para entender bem essa parte aqui e conseguir fazer essas mudanças com maestria na hora, fazer na hora, saber identificar na hora, tá? Então fique comigo, inclusive na próxima aula já eu vou te falar sobre uma técnica muito top de se você usar, que vai facilitar você fazer essas mudanças de campo harmônico de qualquer tonalidade muito mais fácil. Então vamos pular aqui pro tom de Ré, né? Então eu sei que, ó, o Ré é o primeiro grau, porque é o tom da música, e ele é um acorde maior. Agora eu preciso ir por segundo grau, que é o intervalo de um tom e que é um acorde menor. Então depois do Ré vem o Ré sustenido, meio tom, e depois do Ré sustenido vem o Mi. Então eu preciso fazer um Mi, só que ele tem que ser menor. Então o segundo grau é um Mi menor. Agora, do segundo grau para o terceiro grau, eu tenho que fazer um intervalo de um tom e tocar ele menor. Do Mi, para mim dar um intervalo de um tom, eu tenho que passar pelo próximo meio tom, que do Mi vai para o Fá, e do Fá para o Fá sustenido. Então, para mim dar um intervalo de um tom, eu tenho que ir do Mi para o Fá sustenido. Só que além de ser o Fá sustenido, tem um Fá sustenido menor. Então, esse é o terceiro grau. Agora do terceiro para o quarto grau, o intervalo é de semitom e o acorde tem que ser maior. Então se eu estou no Fá sustenido, para me dar um semitom, é só avançar meia casa, tá? E aí vou ter aqui o Sol maior, quarto grau. Do quarto para o quinto grau, o intervalo é de um tom, então eu dou intervalo de um tom, o Sol vem para o Lá maior. Do quinto grau para o sexto grau, o intervalo é de um tom, porém o acorde tem que ser menor. Então do Lá, passo pelo Lá sustenido, vou para o Si, porém o Si menor. Do
sexto grau para o sétimo grau, o intervalo é de um tom. Porém, o acorde tem que ser meio diminuto. Então, do Si eu passo pelo meio tom que vem na frente, que é o Dó, e caio no Dó sustenido para dar um intervalo de um tom. E faço um Dó sustenido meio diminuto para fazer o sétimo grau. Tá? Então é assim que você forma qualquer campo harmônico de qualquer tonalidade que você pegar. Você calcula o intervalo de tom e aplica a regra do campo harmônico nele, ok? Então essa é a aula aqui de você aprender a formar os campos harmônicos, entender essa formação. Calma que a gente vai ver muitas coisas ainda relacionadas a campo harmônico, a forma de você aplicar ele de maneira mais fácil em todos os acordes, tá? E também exemplos de como você usar ele dentro da música, tudo bem? Mas aplica isso aqui primeiro, porque se você não souber essa base aqui, você vai ter problemas de entender lá na frente. Então, é isso aqui a aula de hoje, eu fico por aqui, fique com Deus e nós nos vemos na próxima aula.